Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: você pode se rotular como quiser, mas no final só entra no céu quem faz a vontade de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nós somos o que repetidamente nós fazemos. No fim das contas, é exatamente isso que nós somos. Não adianta a gente querer se rotular, não adianta a gente querer imaginar, não adianta a gente querer achar. O Senhor, Ele nos ensina: examinem o comportamento de vocês. Pois se vocês não fizerem isso, vocês vão estar se enganando. Então eu não sei qual é a sua relação que você tem com o Senhor ou a forma que você foi doutrinado dentro da igreja. Uma coisa é fato: o que existe é o que está na palavra. Se eu preciso de alguma coisa que não está na palavra para explicar algum comportamento ou alguma coisa que a palavra contradiz, aquilo está errado. Eu, graças a Deus, louvado seja o Senhor por isso, eu tive que aprender sobre Deus diretamente na palavra de Deus. Então, tudo aquilo que eu tento praticar, ou tudo aquilo que eu acredito, se baseia na palavra de Deus. E como é difícil você, nos dias atuais, você conhecer a palavra de Deus, porém, olhar na igreja do Senhor e não ver nitidamente que as coisas que se ensinam na palavra são praticadas dentro dela. E para mim a pior parte, porque eu não espero que o povo pratique. Sinceramente, porque nós estamos ali para nos converter, nós estamos ali para Jesus nos transformar. Então a igreja sempre vai ser um lugar de pessoas falhas. Porém, uma palavra nos ensina, quando uma pessoa ela sobe sobre um púlpito, ou que ela se presta a querer ensinar as coisas que são de Deus, essas pessoas já deveriam ter sido convertidas. E ao invés de pregar a palavra, elas estão pregando coisas que, sei lá, eu não consigo entender. Só que aí, nós vemos muitas vezes a vida dessas pessoas e não vemos transformação. Lembra? Nós somos o que repetidamente nós fazemos. Então vamos imaginar que eu não conheço essa pessoa, que eu não sei que ela é um pastor, um padre, ou sei lá, qualquer coisa dentro de uma comunidade que se diz. E essa pessoa, você olha a vida dela e você não consegue enxergar nada de diferente da vida de qualquer pessoa que não frequenta a igreja. Será que eu poderia dizer que essa pessoa é uma pessoa que ela tem fé em Deus? Porque depois que eu cheguei perto de Jesus, Jesus transformou a minha vida, e todas as pessoas que eu conheço que chegaram perto de Jesus, Jesus mudou a vida dessas pessoas. E eu não sei se você sabe o que significa infiel. Infiel é sem fé. Mas será que eu sou infiel? Será que eu não tenho fé? Como que eu adquiro fé? Lendo a palavra de Deus. Será que mesmo lendo a palavra de Deus eu poderia continuar sendo infiel? Eu creio que não. Porque quando nós aceitamos aquilo que Jesus diz, Jesus passa a viver a nossa vida conosco. E eu já não preciso mais me rotular o que eu sou. Eu sou um cristão, porque eu creio em Jesus Cristo. E você? O que você é? Você crê em quem? Você acredita em quem? Será que se você tivesse um marido ou uma esposa e você chegasse com fatos nela, olha essa foto, é você? Não, essa foto não sou eu não. Você não pode dizer que sou eu, porque olha a cor das nuvens, olha as coisas, olha o contexto, olha não sei o quê. Poxa, mas será que uma foto ela não diz por si só? Será que a palavra não é suficiente para se explicar sobre Deus e sobre todas as coisas? Será que aquelas pessoas que precisam de algo além da Bíblia para explicar a própria Bíblia não estão equivocadas?
Será que Paulo, quando ele defendia que ele estava certo antes de se converter, ele não acreditava que aquilo que ele fazia era bom, mas no final estava tudo errado? Será que a vida de Paulo seria transformada? Será que a tua pregação tem transformado a vida de alguém? Será que ela mudou a tua própria vida? Será que você está defendendo o que é certo ou o que é errado? Será que no final você vai chegar lá e Jesus vai te aceitar? Porque o que eu vejo é o evangelho da porta larga. Porque se Jesus não salvar, Maria salva, né? José, os santos e tudo mais. Para que Jesus? Vamos venerar as imagens. Vamos venerar as imagens. Já que tanto faz, tudo faz parte. Mas será que Jesus é desse jeito mesmo que a gente imagina? Será que Jesus ele não vai rejeitar ninguém? Será que eu posso fazer o que eu quiser, acreditar no que eu quiser, adorar o que eu quiser, ser o que eu quiser nessa vida? Será que eu posso passar a vida inteira me rotulando como um católico, um evangelho, sei lá o que seja, e no final isso vai ser o suficiente? Será que frequentar a missa uma vez por semana é o suficiente? Será que isso salva alguém? Será que eu chegar e ajudar a evangelizar as pessoas do jeito errado, será que salva alguém? Será que eu viver no meio de uma comunidade onde ele olha as pessoas que estão indo lá para ser evangelizadas como um pedaço de carne, será que isso vai salvar alguém? Será que eu posso bater no peito e falar, eu estou fazendo a obra de Deus, esse é o meu chamado, a comer o rebanho? Será que eu posso dizer? Será? Se a gente vai lá em Mateus 7, versículo 21 a 23, a palavra do Senhor lá diz assim: não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem está dizendo essas palavras? Jesus. E o que Jesus ele está nos ensinando? Que não basta dizer Senhor. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu. Então não basta eu saber o nome de Jesus. Não basta eu conhecer a palavra de Deus. Não basta o que eu acho. Não basta o que eu imagino, porque no final, quem vai escolher vai ser Ele próprio. Então nós estamos debaixo da lei de Deus. E essa lei, ela é soberana. O nosso Senhor, Ele é misericórdia, sim. Ele perdoa, sim. Mas é preciso se arrepender. E o arrependimento passa pela mudança de vida. Quando a gente olha a vida de Paulo, ele deu um cavalinho de pau de 360 graus. Antes ele perseguia a igreja, agora ele começou a edificar a igreja. E você é quem nessa batalha inteira? Você é aquele que defende a Bíblia ou é aquele que defende a doutrina? Será que vai ser o suficiente o dia que você chegar lá e querer explicar para Jesus que você está certo? Não, eu posso orar repetido porque eu não sou pagão. Porque pagão adora imagem. E você? E você? E aí? Qual que é a diferença? A diferença é que a estátua dele é uma e a tua é outra. Essa é a diferença? Será que nós não somos o que repetidamente nós fazemos? Fala para não fazer oração repetitiva. Não, mas é o pagão. Mas o pagão adora a imagem e fica repetindo a mesma coisa. Você não consegue nem conversar com Deus minimamente. Dentro de 1 hora, pelo menos 45 minutos, vocês repetem as mesmas coisas todas as vezes. E aí? Qual é a diferença? O teu pode, né? O teu é diferente. Então, se roubar por necessidade não é roubo, né? A pessoa que ficou sem não tá. Você entende o problema disso? Que a tua justiça, ela não pode ser justa? Como que uma pessoa cheia de Deus pode defender uma coisa dessa?
Você sabia, né, que o escapulário que você usa, se você for pesquisar, dizem que se você morrer com essa porcaria no pescoço, você vai passar na frente dos outros. Porque agora um pedaço de metal tem poder sobre o reino de Deus, né? Tem tantos problemas nas histórias, mas tantos problemas, que eu não consigo entender. E eu não tô perseguindo ninguém, você sabe por quê? Porque isso daí já tá caído. Cada dia mais você frequenta e olha, cada dia tem menos pessoas. Cada dia tem mais gente velha ali só. E eu não tô julgando, porque eu gostaria que todas as pessoas pudessem ler a palavra de Deus. Eu não tô aqui para condenar ninguém. Eu só gostaria que você desse uma chance para Jesus mudar a tua vida. Porque não deve ser fácil viver uma vida inteira esperando um milagre e não ter recebido nada. Mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, só entra no reino de Deus quem faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você não idolatre, que você não venere imagens. Porque para Deus a idolatria é o pior pecado que tem. Seguido da blasfêmia contra o Espírito Santo. E aí? Isso é palavra. Você pode gostar do que eu falo, pode concordar, pode achar. Olha o que Jesus está falando. Se você não faz a vontade de Deus, você não vai entrar no céu. E aí? Ah, mas não vai entrar no céu. E olha o que ele continua dizendo. Quando aquele dia chegar, olha aqui, muitas pessoas, muitas, são poucas? Não, são muitas. São alguns? Não, são muitos. Muitas pessoas vão chegar a questionar ele, por que eu não vou entrar? Senhor, Senhor, pelo poder do teu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Será que essas pessoas não estavam dentro da igreja? Será que essas pessoas não estavam frequentando? Estavam. Pelo nome de Jesus nós podemos fazer todas as coisas, mas e a sua vida? Quais são os frutos? Nós conhecemos as árvores pelos frutos. Quais são os frutos da sua vida? O que você trouxe para Deus? Não para doutrina. O que você trouxe para Deus? E aí? Porque essa passagem está falando de alguém. Se não é de você, é de mim, é de quem? E eu não estou aqui, novamente eu me incluo em todas essas coisas. Porque se eu também não obedecer, se eu também não colocar a palavra como prioridade, na minha vida isso também não vai funcionar. Então quando eu prego achando que o outro tem que responder, e eu não condeno a mim mesmo através da palavra, já está errado. Quando você quer dar uma indireta em alguém, lendo a palavra de Deus, você se coloca na palavra, eu sou o primeiro. Tanto que eu prego que eu sou o pior, e a palavra me salvou, e Jesus me salvou. E não é fácil ficar defendendo não, e conversando com gente acomodada. Acomodada. Esse é o problema, acomodada, e acha que está fazendo alguma coisa para Deus. É o Paulo no começo, perseguindo realmente quem está pregando a palavra, achando que está defendendo alguma coisa. E aí? Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Ai daquele que fizer um desses se perder. Você imagina se eu pegasse a palavra de Deus e ficasse pregando mentira aqui? O que seria da vida das pessoas? Porque se um sacerdote que prega a palavra não muda a própria vida, vai mudar a vida de quem? Eu não consigo conceber que uma pessoa ela tenha desejo sexual por crianças. Vocês vão me desculpar, eu não consigo. E uma pessoa que está ali falando de Jesus o tempo inteiro e olhando ali embaixo. Ah, minhas ovelhas aqui, né? Vou ver como eu vou me alimentar. E aí? Será que eu estou mentindo? Estou enganando? Será que isso é uma exceção ou sempre tem algum tipo de escândalo desse tipo? Será que a palavra que não muda a vida de quem prega é a palavra certa? Será que eu pego um padre que mais parece uma pessoa, uma baitola, e fica ali dançando e virando, né? Pregaram a palavra de Deus. Jesus disse, vocês expulsaram pelo poder do meu nome. Porque os tais padres, quando eles falam o que Jesus ensina, ok. Mas e a vida? Não muda a própria vida? Não muda? E aí? Eu não consigo entender. Vocês desculpem eu estar sendo incisivo hoje. Mas eu acho que algum dia alguém tinha que dizer a verdade. E eu não estou pregando a minha verdade e o que eu acho. Eu estou pregando o que está na palavra e o que Jesus diz. Muitos serão aqueles. E eu nesse ponto eu estaria preocupado. Tentando entender na palavra o que Deus está dizendo. Porque esse evangelho da porta larga não vai levar ninguém a lugar nenhum.
E não é à toa que muitos iriam ouvir a mensagem e não iriam aceitar. Você olha, os próprios judeus não aceitam Jesus como seu Salvador, estão esperando ainda que alguém chegue. Mas a igreja de Cristo ser desse jeito também não, né? É desaforo demais. Porque se a igreja fosse o suficiente, não tinha esse devocional. Por que Deus tem levantado pessoas? Por que você ouve essa mensagem todos os dias? Por que Deus tem te preparado todos os dias? Por que você sente que a tua vida transformou? É porque você está ouvindo as verdades? Por que você está lendo a Bíblia e vendo que o que eu prego está na Bíblia? Por que você está vendo a verdade? E às vezes vocês me perguntam, poxa, mas por que eles fazem isso? Eu não sei. Eu não sei, porque não é isso que Deus ensina. E não é isso que o Espírito Santo diz. Se a gente continua lá em 1 Coríntios 6, versículo 9 a 11, a palavra do Senhor ela diz assim: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Quem está dizendo essas palavras? Paulo. Paulo, aquele que se arrependeu de perseguir a igreja de Cristo. Paulo, aquele que seguia os fariseus, a doutrina. Esse mesmo Paulo que teve um encontro com Jesus e teve a sua vida transformada. O Paulo que foi perseguido, que foi chicoteado, que foi apedrejado. O mesmo Paulo que não teve medo de se arrepender e de mudar de vida. E ele está dizendo a mesma coisa. O que Jesus terminou dizendo? Eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. E talvez você esteja se perguntando, poxa, mas eu não faço mal, eu faço bem para as pessoas. Para mim poder fazer o bem, eu preciso estar com Jesus. Sem Jesus, nós só buscamos os nossos próprios interesses. E aí? E aí? Não existe bem, não existe bondade sem Deus. Bom somente é Deus. Então você arranca isso. Então, se Deus não está na tua vida, se você não obedece ao Senhor, você pode usar as palavras de Jesus. Pode, claro. Posso usar as palavras de Jesus. Posso subir num púlpito, pegar um papel escrito e ficar lendo ali, como se aquilo fosse dom divino, inspiração do Espírito Santo. As palavras são de Deus, mas a minha vida não é. Então eu continuo sendo mal porque eu não me entrego ao bem, eu estou negando aquilo que é bom. Paulo, sem conhecer Jesus pessoalmente, sem ter acesso aos evangelhos que eles foram escritos depois, ele disse exatamente as mesmas coisas que Jesus disse. Por que será? Porque Jesus falou através de Paulo? Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. E Jesus diz, os maus não vão ter, eu não conheço os maus não andam comigo, porque quem anda comigo sabe o que me agrada, e eu não me agrado com certos tipos de coisa. Eu não defendo a doutrina, eu não defendo o errado, eu não defendo. Jesus defende ao Senhor e a obedecer ao Senhor. É isso? Então nós já descobrimos que nem todo mundo vai entrar. E muitas pessoas vão dizer Senhor, Senhor, e Jesus vai dizer, eu não te conheço. Você não obedeceu ao Senhor. Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos. Imoralidade? Pessoas que não estão nem aí para as coisas. Pessoas que estão vivendo a tua vida do jeito que acham que tem que viver. Que não estão nem aí com o que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Não se importa com o que Deus pensa em nada, nem com o que Deus acha. Nossa, os que adoram ídolos, os que veneram, né? Os que veneram. Que interessante. Esse também não entra no reino de Deus? Esse não entra.
Daí você vai lá explicar que aquela imagem era só uma lembrança, porque o padre ensinou, porque Moisés mandou levantar a cobra no deserto, porque não sei o que. Explica bastante, porque aqui pra mim tá falando os que adoram ídolos. Adorar ídolo é adorar ídolo. Você pode pegar uma imagem dessa e quebrar, por favor? Você pode pegar quando passa o pirulito dentro da igreja dourado, você não se curvar ou se reverenciar? Você pode não se curvar aos homens? Você pode fazer isso porque isso é reverência. Se eu estou reverenciando, de alguma forma eu estou acreditando, porque isso não é parte da nossa educação fazer esse tipo de coisa. Alguém te ensinou. Eu não aprendi isso lendo a Bíblia. Eu nunca li na Bíblia nada dessas coisas que eu estou te dizendo. Eu li o contrário. E aí? Pode fazer ou não? Você estaria desrespeitando? Qual que é o ponto? Eu não entendi. Porque se aquilo não tem valor nenhum, você pode fazer qualquer uma dessas coisas. Ou você está errado no que você pensa? Os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Pessoas que têm esse tipo de comportamento e que não negaram a si mesmas não terão parte no reino de Deus. Independente da desculpa que você for dar, tá muito bem claro, tá muito específico. Quando a gente lê adúltero, o que será que Deus está falando? Será que é sobre trair a esposa, trair a mulher ou é trair ao Senhor? Porque a gente olha a história de Davi e Davi é tido como homem segundo o coração de Deus. E a gente olha a história do filho de Davi, Salomão, ele não foi tido. E aí, onde que foi a mudança dos dois? Porque Salomão adorou outros deuses. Davi cometeu erros diversos na vida dele. Diversos, principalmente o adultério. E aí, o adultério segundo o que nós pensamos ou é adultério segundo o que Deus pensa, que é adorar outros deuses? Porque Davi tinha que ter cometido alguma coisa. Então o adultério que Deus diz é em relação a outros deuses. Claro que se você fizer aquilo que é errado segundo a palavra, continua sendo errado. Isso não é uma permissão, mas é uma extensão do discernimento da palavra. Os homossexuais. Você não pensa que para você negar alguma coisa, você estaria negando a você mesmo, porque para nós, para qualquer pessoa, o sexo ele é atrativo, ele é um ponto que nós somos atraídos, independente para o que você tem se atraído. Nós precisamos negar a nós mesmos, e conforme Jesus ele participa da nossa vida, a nossa sexualidade, aquele desejo, aquele tesão, aquilo ele vem diminuindo dentro do nosso coração, porque aquilo já não é mais importante. Nós estamos com olhos na eternidade, não mais o olho apenas nessa vida. Os ladrões, os avarentos. O que é avarento? Pessoa que só pensa em bens materiais, só pensa em dinheiro, só pensa nele, só pensa nas coisas desse mundo. Os bêbados. Que gostoso, né? Aqui ele não está dizendo que você não pode beber, mas beber a tal ponto de perder o controle da tua vida a não poder servir ao Senhor. Os caluniadores, aqueles que ficam fazendo fofoca, falando mal dos outros. Eu estou falando mal de alguém aqui? Eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou olhando a palavra de Deus, estou olhando a minha própria vida e eu me coloco na situação de todas as coisas e eu estou dizendo que o Senhor ensina da mesma forma que Jesus fazia. Porque eu não estou aqui pregando, olha, a minha igreja é melhor que a tua, o meu lugar é melhor que o teu. Eu estou aqui pregando a palavra de Deus. E eu não sei se vocês percebem isso. Se você se incomoda com a palavra de Deus, talvez o problema não seja eu, seja você. Porque eu me alegro quando alguém pega qualquer parte da palavra e vem me mostrar, independente se aquilo seja o meu pecado. Porque eu sei que aquele é o meu Salvador. E eu sei que desde o começo ele me exortou, ele me educou, ele me ensinou. E os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Então, essas coisas, elas faziam parte da nossa vida? Sim. Sim. Quando Cristo nos encontrou, isso era o nosso pecado? Sim. E o que aconteceu depois que nós encontramos ao Senhor, que nós aceitamos a palavra de Deus? Alguns de vocês eram assim,
mas foram lavados do pecados e separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus nos encontrou, nós estávamos fora do seu reino, mas Ele nos ensinou a fazer a sua vontade, a reconhecer o nosso pecado, a entregar a nossa vida para Ele. E por isso Ele nos lavou, e por isso nós fomos separados para pertencer a Ele, por isso nós temos uma vida diferente. Nós não estamos no meio deles, nós não fazemos parte disso, Deus nos separou e nos lavou. E quem nos aceitou foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, assim como a igreja condena ao Senhor, elas também vão nos condenar. Pode ficar tranquila. Mas o importante é agradar quem? O importante é chegar lá e saber quem? Que Deus vai dizer, eu nunca os conheci, ou vem aqui que eu te conheço muito bem? Tinha gente que tentava expulsar os demônios usando o nome de Jesus. Só que eles não conseguiam. Por quê? Porque o diabo falou, eu não sei quem é você, eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não conheço. Eu não sei, a vida de vocês não reflete a imagem de Cristo para que eu possa conhecer. Pensa sempre nisso. Você pode se rotular como quiser, mas no final só entra no céu quem faz a vontade de Deus. Amém? Que o Senhor ele possa tocar o teu coração, te dar discernimento, que você leia a palavra de Deus, que você leia a palavra de Deus e que você leia a palavra de Deus. Antes de você ter qualquer tipo de opinião, antes de você buscar o Google, antes de você pedir o aconselhamento, qualquer coisa, vai ler a palavra de Deus. Deixa Deus te revelar quem Ele é, porque eu aprendi Deus pela palavra. E é gritante a diferença que Jesus fez na minha vida. E Ele deveria estar fazendo na vida de todas as pessoas. De todas as pessoas. E o Evangelho é para quem quer. Eu não estou aqui para perseguir nenhum tipo de pessoa e nenhum tipo de comportamento. Eu estou aqui para dizer para eu tenha esperança. Porque o mesmo Deus que mudou a minha vida pode mudar a sua. Se você quiser entrar no reino de Deus, tem um espaço para você. Mas você precisa negar a si mesmo e aceitar aquilo que Deus diz. Deixar a maldade de lado, deixar o eu de lado. Como Deus diz, alguns de vocês eram assim. Mas louvado seja o Senhor, porque Ele nos lavou do nosso pecado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.